Lei 4.504 dispõe sobre o Estatuto da Terra e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Princípios e definições. Artigo 1º. Esta lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Parágrafo 1º. Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Parágrafo 2º. Entende-se por política agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destine a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. Artigo 2º. É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1º. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social, quando simultaneamente, a linha A, favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias. A linha B mantém níveis satisfatórios de produtividade. A linha C assegura a conservação dos recursos naturais. A linha D observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem. Parágrafo 2º. É dever do poder público. A linha A. Promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde habita, ou quando as circunstâncias regionais o aconselhem, em zonas previamente ajustadas na forma do disposto na regulamentação desta lei. A linha B. Zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para a sua racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do aumento da produtividade e ao bem-estar coletivo. Parágrafo 3º. A todo agricultor assiste o direito de permanecer na terra que cultive, dentro dos termos e definições desta lei, observadas, sempre que for o caso, as normas dos contratos de trabalho. Parágrafo 4º. É assegurado às populações indígenas o direito à posse das terras que ocupam ou que sejam atribuídas de acordo com a legislação especial que disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas. Artigo 3º. O poder público reconhece às entidades privadas nacionais ou estrangeiras o direito à propriedade da terra em condomínio, quer sob a forma de cooperativas, quer como sociedades abertas constituídas na forma da legislação em vigor. Parágrafo único. Os estatutos das cooperativas e demais sociedades que se organizarem na forma prevista neste artigo deverão ser aprovados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que estabelecerá condições mínimas para a democratização dessas sociedades. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, definem-se: 1. Imóvel rural. O prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização,
que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. Inciso 2. Propriedade familiar. O imóvel rural que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. Inciso 3. Módulo rural. A área fixada nos termos do inciso anterior. Inciso 4. Minifúndio. O imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar. Inciso 5. Latifúndio. O imóvel rural que, a linha A, exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, parágrafo 1º, a linha B, desta lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a que se destine. A linha B, não excedendo o limite referido na linha anterior e tendo área igual ou superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão do conceito de empresa rural. Inciso 6. Empresa rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico vetado da região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente pelo Poder Executivo. Para esse fim, equipar-se-á as áreas cultivadas às pastagens, às matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias. Inciso 7. Parceleiro, aquele que venha a adquirir lotes ou parcelas em área destinada à reforma agrária, ou à colonização pública ou privada. Inciso 8. Cooperativa integral de reforma agrária. Toda sociedade cooperativa mista de natureza civil, vetado, criada nas áreas prioritárias de reforma agrária, contando temporariamente com a contribuição financeira e técnica do poder público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, com a finalidade de industrializar, beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária, bem como realizar os demais objetivos previstos na legislação vigente. Inciso 9. Colonização. Toda atividade oficial ou particular que se destine a promover o aproveitamento econômico da terra, pela sua divisão em propriedade familiar ou através de cooperativas, vetado. Parágrafo único. Não se considera latifúndio. A linha A. O imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, cujas características recomendem, sob o ponto de vista técnico e econômico, a exploração florestal racionalmente realizada, mediante planejamento adequado. A linha B. O imóvel rural, ainda que de domínio particular, cujo objeto de preservação florestal ou de outros recursos naturais haja sido reconhecido para fins de tombamento pelo órgão competente da administração pública. Artigo 5. A dimensão da área dos módulos de propriedade rural será fixada para cada zona de características econômicas e ecológicas homogêneas, distintamente por tipos de exploração rural que nela possam ocorrer. Parágrafo único. No caso de exploração mista, o módulo será fixado pela média ponderada das partes do imóvel, destinadas a cada um dos tipos
de exploração considerados. Capítulo 2 dos Acordos e Convênios. Artigo 6. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão unir seus esforços e recursos mediante acordos, convênios ou contratos para a solução de problemas de interesse rural, especialmente os relacionados com a aplicação da presente lei, visando a implantação da reforma agrária e a unidade de critérios na execução desta. Parágrafo 1º. Para os efeitos da reforma agrária, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, representará a União nos acordos, convênios ou contratos multilaterais referidos neste artigo. Parágrafo 2º. A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e nos atos normativos federais. Parágrafo 3º. O convênio de que trata o caput será celebrado com os Estados, com o Distrito Federal e com os municípios, que tenham instituído órgão colegiado, com a participação das organizações dos agricultores familiares e trabalhadores rurais, sem terra, mantida a paridade de representação entre o poder público e a sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária. Parágrafo 4º. Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural, para fins de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial. Parágrafo 5º. O convênio de que trata o caput deverá prever que a União poderá utilizar servidores integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos e das entidades da administração pública, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios para a execução das atividades referidas neste artigo. Artigo 7º. Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução de leis e serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades, pertinentes aos problemas rurais, e reciprocamente a União poderá, em matéria de sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo as necessárias despesas de conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal. Artigo 8º. Os acordos, convênios ou contratos poderão conter cláusula que permita expressamente a adesão de outras pessoas de direito público, interno ou externo, bem como as pessoas físicas nacionais ou estrangeiras não participantes direta dos atos jurídicos celebrados. Parágrafo único. A adesão efetivar-se-á com a só notificação oficial às partes contratantes, independentemente de condição ou termo. Capítulo 3. Das terras públicas e particulares. Seção 1. Das terras públicas. Artigo 9. Dentre as terras públicas terão prioridade, subordinando-se aos itens previstos nesta lei as seguintes. Inciso 1. As de propriedade da União, que não tenham outra destinação específica. Inciso 2. As reservadas pelo poder público para serviços ou obras de qualquer natureza, ressalvada as pertinentes à segurança nacional, desde que o órgão competente considere sua utilização econômica compatível com a atividade principal, sob a forma de exploração agrícola. Inciso 3. As devolutas da União, dos Estados e dos municípios. Artigo 10. O poder público
poderá explorar, direta ou indiretamente, qualquer imóvel rural de sua propriedade, unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento, visando ao desenvolvimento da agricultura, a programas de colonização ou fins educativos, de assistência técnica e de readaptação. Parágrafo 1º. Somente se admitirá a existência de imóveis rurais de propriedade pública com objetivos diversos dos previstos neste artigo, em caráter transitório, desde que não haja viabilidade de transferi-los para a propriedade privada. Parágrafo 2º. Executados os projetos de colonização dos imóveis rurais de propriedade pública com objetivos diversos dos previstos neste artigo em caráter transitório. Parágrafo 3º. Os imóveis rurais pertencentes à União, cuja utilização não se enquadre nos termos deste artigo, poderão ser transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou com ele permutados por ato do Poder Executivo. Artigo 11. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária fica investido de poderes de representação da União, para promover a discriminação das terras devolutas federais, estabelecida a instância administrativa disciplinada pelo Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946, e com autoridade para reconhecer as posses legítimas, manifestadas através de cultura efetiva e morada habitual, bem como para incorporar ao patrimônio público as terras devolutas federais, ilegalmente ocupadas e as que se encontrarem desocupadas. Parágrafo 1º. Através de convênios celebrados com os estados e municípios, iguais poderes poderão ser atribuídos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária quanto às terras devolutas estaduais e municipais, respeitada a legislação local, o regime jurídico próprio das terras situadas na faixa de fronteira nacional, bem como as atividades dos órgãos de valorização regional. Parágrafo 2º. Tanto quanto possível, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária imprimirá ao Instituto das Terras Devolutas orientação tendente a harmonizar as peculiaridades regionais com os altos interesses do desbravamento, através da colonização racional, visando a erradicar os males do minifúndio e do latifúndio. Particulares. Artigo 12. À propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social, e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nesta lei. Artigo 13. O poder público promoverá a gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da terra, que contrariem sua função social. Artigo 14. O poder público facilitará e prestigiará a criação e a expansão de associações de pessoas físicas e jurídicas que tenham por finalidade o racional desenvolvimento extrativo agrícola, pecuário ou agroindustrial, e promoverá a ampliação do sistema cooperativo, bem como de outras modalidades associativas e societárias que objetivem a democratização do capital. Parágrafo 1º. Para a implementação dos objetivos referidos neste artigo, os agricultores e trabalhadores rurais poderão constituir entidades societárias por cotas em forma de consorcial ou condominial, com a denominação de consórcio ou condomínio, nos termos dos artigos 3 e 6 desta lei. Parágrafo 2º. Os atos constitutivos dessas sociedades deverão ser arquivados na junta comercial, quando elas praticarem atos de comércio,
e no cartório de registro das pessoas jurídicas, quando não envolver essa atividade. Artigo 15. A implantação da reforma agrária em terras particulares será feita em caráter prioritário, quando se tratar de zonas críticas ou de tensão social. Título 2. Da Reforma Agrária. Capítulo 1. Dos objetivos e dos meios de acesso à propriedade rural. Artigo 16. A reforma agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será o órgão competente para promover e coordenar a execução dessa reforma, observadas as normas gerais da presente lei e do seu regulamento. Artigo 17. O acesso à propriedade rural será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras, pela execução de qualquer das seguintes medidas. A linha A, desapropriação por interesse social. A linha B, doação. A linha C, compra e venda. A linha D, arrecadação dos bens vagos. A linha E, reversão à posse, vetado do poder público de terras de sua propriedade, indevidamente ocupadas e exploradas a qualquer título por terceiros. A linha F, herança ou legado. Artigo 18. A desapropriação por interesse social tem por fim: a linha A, condicionar o uso da terra à sua função social. A linha B, promover a justa e adequada distribuição da propriedade. A linha C, obrigar a exploração racional da terra. A linha D, permitir a recuperação social e econômica de regiões. A linha E, estimular pesquisas pioneiras, experimentação, demonstração e assistência técnica. A linha F, efetuar obras de renovação, melhoria e valorização dos recursos naturais. A linha G, incrementar a eletrificação e a industrialização no meio rural. A linha H, facultar a criação de áreas de proteção à fauna, à flora ou a outros recursos naturais, a fim de preservá-los de atividades predatórias. Artigo 19. A desapropriação far-se-á na forma prevista na Constituição Federal, obedecidas as normas constantes da presente lei. Parágrafo 1º. Se for intentada desapropriação parcial, o proprietário poderá optar pela desapropriação de todo o imóvel que lhe pertence quando a área agricultável remanescente inferior a 50% da área original ficar, a linha A, reduzida à superfície inferior a 3 vezes a dimensão do módulo de propriedade. A linha B, prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso seja o seu valor inferior ao da parte desapropriada. Parágrafo 2º. Para efeito de desapropriação, observar-se-ão os seguintes princípios. A linha A. Para a fixação de justa indenização, na forma do artigo 147, parágrafo 1º da Constituição Federal, levar-se-ão em conta o valor declarado do imóvel para efeito do Imposto Territorial Rural, o valor constante do cadastro acrescido das benfeitorias com a correção monetária porventura cabível, apurada na forma da legislação específica, e o valor venal do mesmo. A linha B. O poder expropriante não será obrigado a consignar para fins de emissão de posse dos bens, quantia superior a que lhes tiver sido atribuída pelo proprietário, na sua última declaração, exigida pela Lei do Imposto de Renda, a partir de 1965, se tratar de pessoa física, ou o valor constante do ativo, se tratar de pessoa jurídica, num outro caso,
com a correção monetária cabível. A linha C, efetuada a emissão de posse, fica assegurado ao expropriado o levantamento de 80% da quantia depositada, para obtenção da medida possessória. Parágrafo 3º. Salvo por motivo de necessidade ou utilidade pública, estão isentos da desapropriação. A linha A. Os imóveis rurais que, em cada zona, não excederem de 3 vezes o módulo de produto de propriedade, fixado nos termos do artigo 4º, inciso 3. A linha B. Os imóveis que satisfizerem os requisitos pertinentes à empresa rural, enunciados no artigo 4º, inciso 6. A linha C. Os imóveis que, embora não classificados como empresas rurais, situados fora da área prioritária de reforma agrária, tiverem aprovados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e em execução projetos que, em prazo determinado, os elevem àquela categoria. Parágrafo 4º. O fórum competente para desapropriação é o da situação do imóvel. Parágrafo 5º. De toda decisão que fixar o preço em quantia superior à oferta formulada pelo órgão expropriante, haverá obrigatoriamente recurso de ofício para o Tribunal Federal de Recursos, verificado em ação expropriatória ter o imóvel valor superior ao declarado pelo expropriado e apurada a má-fé ou o dolo deste, poderá a sentença condená-lo à penalidade prevista no artigo 49, parágrafo 3º desta lei, deduzindo-se do valor da indenização o montante da penalidade. Artigo 20. As desapropriações a serem realizadas pelo poder público nas áreas prioritárias recairão sobre: inciso 1. Os minifúndios e latifúndios. Inciso 2. As áreas já beneficiadas ou a serem por obras públicas de vulto. Inciso 3. As áreas cujos proprietários desenvolverem atividades predatórias, recusando-se a pôr em prática normas de conservação dos recursos naturais. Inciso 4. As áreas destinadas a empreendimentos de colonização, quando estes não tiverem logrado atingir seus objetivos. Inciso 5. As áreas que apresentem elevada incidência de arrendatários, parceiros e posseiros. Inciso 6. As terras cujo uso atual, estudos levados a efeito pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, comprove não ser adequado à sua convocação e uso econômico. Artigo 21. Em áreas de minifúndio, o poder público tomará as medidas necessárias à organização de unidades econômicas adequadas, desapropriando, aglutinando e redistribuindo as áreas. Artigo 22. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado, para todos os efeitos legais, a promover as desapropriações necessárias ao cumprimento da presente lei. Parágrafo único. A União poderá desapropriar, por interesse social, bens do domínio dos Estados, municípios, Distrito Federal e territórios, precedido o ato, em qualquer caso, de autorização legislativa. Artigo 23. Os bens desapropriados por sentença definitiva, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Parágrafo único. A regra deste artigo aplica-se aos imóveis rurais incorporados ao domínio da União, em consequência de ações por motivo de enriquecimento ilícito, em prejuízo do patrimônio federal, os quais transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária serão aplicados aos objetivos desta lei. Capítulo 2 da distribuição das terras. Artigo 24. As terras desapropriadas para os fins da reforma agrária, que a qualquer título vierem a ser incorporadas
ao patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, respeitada a ocupação de terras devolutas federais manifestada em cultura efetiva e moradia habitual, só poderão ser distribuídas, inciso 1, sob a forma de propriedade familiar, nos termos das normas aprovadas pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Inciso 2, a agricultores cujos imóveis rurais sejam comprovadamente insuficientes para o sustento próprio e o de sua família. Inciso 3, para a formação de glebas destinadas à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, por associações de agricultores organizadas sob regime cooperativo. Inciso 4, para fins de realização a cargo do poder público de atividades de demonstração educativa, de pesquisa, experimentação, assistência técnica e de organização de colônias escolas. Inciso 5, para fins de reflorestamento ou de conservação de reservas florestais, a cargo da União, dos Estados e dos municípios. Artigo 25. As terras adquiridas pelo poder público, nos termos desta lei, deverão ser vendidas atendidas às condições de maioridade, sanidade e de bons antecedentes, ou de reabilitação, de acordo com a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. Ao proprietário do imóvel desapropriado, desde que venha a explorar a parcela diretamente ou por intermédio de sua família. Inciso 2. Aos que trabalhem no imóvel desapropriado, como poceiros, assalariados, parceiros ou arrendatários. Inciso 3. Aos agricultores cujas propriedades não alcancem a dimensão da propriedade familiar da região. Inciso 4. Aos agricultores cujas propriedades sejam comprovadamente insuficientes para o sustento próprio e o de sua família. Inciso 5. Aos tecnicamente habilitados, na forma da legislação em vigor, ou que tenham comprovada competência para a prática das atividades agrícolas. Parágrafo 1º. Na ordem de preferência de que trata este artigo, terão prioridade os chefes de família numerosos, cujos membros se proponham a exercer atividade agrícola na área a ser distribuída. Parágrafo 2º. Só poderão adquirir lotes os trabalhadores sem terra, salvo as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Não poderá ser beneficiário da distribuição de terras a que se refere este artigo o proprietário rural, salvo nos casos dos incisos 1, 3 e 4, nem quem exerça função pública autárquica ou em órgão paraestatal, ou se ache investido de atribuições parafiscais. Parágrafo 4º. Sob pena de nulidade, qualquer alienação ou concessão de terras públicas nas regiões prioritárias definidas na forma do artigo 43 será precedida de consulta ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que se pronunciará obrigatoriamente no prazo de 60 dias. Artigo 26. Na distribuição de terras regulada por este capítulo, ressalvar-se-á sempre a prioridade pública nos terrenos de marinha e seus acrescidos na orla oceânica e na faixa marginal dos rios federais, até onde se faça sentir a influência das marés, bem como a reserva à margem dos rios navegáveis e dos que formam os navegáveis. Capítulo 3. 3. Do financiamento da reforma agrária. Seção 1 do Fundo Nacional de Reforma Agrária. Artigo 27. É criado o Fundo Nacional de Reforma Agrária, destinado a fornecer os meios necessários para o financiamento da reforma agrária e dos órgãos incumbidos da sua execução. Artigo 28. O Fundo Nacional de Reforma Agrária é constituído, inciso 1, do produto da arrecadação da contribuição de melhoria cobrada pela União de acordo com a legislação vigente. Inciso 2.
da destinação específica de 3% da receita tributária da União. Inciso 3. Dos recursos destinados, em lei, à Superintendência de Política Agrária, SUPRA, ressalvado o disposto no artigo 117. Inciso 4. Dos recursos oriundos das verbas de órgãos e de entidades vinculados por convênios ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Inciso 5. De doações recebidas. Inciso 6. Da receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Parágrafo 1º. Os recursos de que tratam os incisos 1 e 2 deste artigo, bem como os provenientes de quaisquer créditos adicionais destinados à execução dos planos nacional e regionais de reforma agrária, não poderão ser suprimidos nem aplicados em outros fins. Parágrafo 2º. Os saldos dessas dotações em poder do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ou a seu favor, verificados no final de cada exercício, não prescrevem e serão aplicados na sua totalidade, em consonância com os objetivos da presente lei. Parágrafo 3º. Os tributos, dotações e recursos referidos nos incisos deste artigo terão a destinação durante 20 anos, vinculada à execução dos programas da reforma agrária. Parágrafo 4º. Os atos relativos à receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, constituída pelos recursos previstos no inciso 2 e pelos resultados apurados no exercício anterior, nas hipóteses dos incisos 1, 3 e 4, considerar-se-ão registrados pelo Tribunal de Contas a 1º de janeiro e os respectivos recursos distribuídos ao Tesouro Nacional, que os depositará no Banco do Brasil, à disposição do referido Instituto em 4 parcelas, até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de julho e 31 de outubro, respectivamente. Artigo 29. Além dos recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, a execução dos projetos regionais contará com as contribuições financeiras dos órgãos e entidades vinculadas, por convênios ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, notadamente os de valorização regional, como a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste, SUDENE, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a Comissão do Vale do São Francisco e a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da região da fronteira sudoeste do país, os quais deverão destinar, para este fim, 20% do mínimo de suas dotações globais. Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, depois de aprovados os planos para as respectivas regiões, serão entregues ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que, para a execução destes, contribuirá com igual quantia. Artigo 30. Para fins da presente lei, é o Poder Executivo autorizado a receber doações, bem como a contrair empréstimos no país e no exterior até o limite fixado no artigo 105. Artigo 31. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado a: inciso 1. Firmar convênios com os estados, municípios, entidades públicas e privadas para financiamento, execução ou administração dos planos regionais de reforma agrária. Inciso 2. Colocar os títulos da dívida agrária nacional para os fins desta lei. Inciso 3. Realizar operações financeiras ou de compra e venda para os objetivos desta lei. Inciso 4. Praticar atos tanto no contencioso como no administrativo, inclusive os relativos à desapropriação por interesse social ou por utilidade ou necessidade públicas. Seção 2. Do patrimônio do órgão de reforma agrária. Artigo 32.
O patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será constituído, inciso 1, do Fundo Nacional de Reforma Agrária, inciso 2, dos bens das entidades públicas incorporadas ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, inciso 3, das terras e demais bens adquiridos a qualquer título. Capítulo 4. Da execução e da administração da reforma agrária. Seção 1. Dos planos nacional e regionais de reforma agrária. Artigo 33. A reforma agrária será realizada por meio de planos periódicos nacionais e regionais com prazos e objetivos determinados, de acordo com projetos específicos. Artigo 34. O Plano Nacional de Reforma Agrária, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e aprovado pelo Presidente da República, consignará necessariamente: inciso 1, a delimitação de áreas regionais prioritárias; inciso 2, a especificação dos órgãos regionais, zonas e locais que vierem a ser criados para a execução e a administração da reforma agrária; inciso 3, a determinação dos objetivos que deverão condicionar a elaboração dos planos regionais; inciso 4, a hierarquização das medidas a serem programadas pelos órgãos públicos nas áreas prioritárias, nos setores de obras de saneamento, educação e assistência técnica; inciso 5, a fixação dos limites das dotações destinadas à execução do Plano Nacional e de cada um dos planos regionais. Parágrafo 1º. Uma vez aprovados, os planos terão prioridade absoluta para a atuação dos órgãos e serviços federais já existentes nas áreas escolhidas. Parágrafo 2º. As entidades públicas e privadas que firmarem acordos, convênios ou tratados com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, nos termos desta lei, assumirão igualmente compromisso expresso, quanto à prioridade aludida no parágrafo anterior, relativamente aos assuntos e serviços de sua alçada nas respectivas áreas. Artigo 35. Os planos regionais de reforma agrária antecederão, sempre, qualquer desapropriação por interesse social, e serão elaborados pelas delegacias regionais do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, obedecidos os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1. Delimitação da área de ação. Inciso 2. Determinação dos objetivos específicos da reforma agrária na região respectiva. Inciso 3. Fixação das prioridades regionais. Inciso 4. Extensão e localização das áreas desapropriáveis. Inciso 5. Previsão das obras de melhoria. Inciso 6. Estimativa das inversões necessárias e dos custos. Artigo 36. Os projetos elaborados para regiões geoeconômicas ou grupos de imóveis rurais que possam ser tratados em comum deverão consignar: inciso 1. O levantamento socioeconômico da área. Inciso 2. Os tipos e as unidades de exploração econômica perfeitamente determinados e caracterizados. Inciso 3. As obras de infraestrutura e os órgãos de defesa econômica dos parceleiros necessários à implantação do projeto. Inciso 4. O custo dos investimentos e o seu esquema de aplicação. Inciso 5. Os serviços essenciais a serem instalados no centro da comunidade. Inciso 6. A renda familiar que se pretende alcançar. Inciso 7. A colaboração a ser recebida pelos órgãos públicos ou privados que celebrarem convênios ou acordos para a execução do projeto. Seção 2. Dos órgãos específicos. Artigo 37. São órgãos específicos para a execução da reforma agrária:
Inciso 1. O Grupo Executivo da Reforma Agrária. Inciso 2. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, diretamente ou através de suas delegacias regionais. Inciso 3. As comissões agrárias. Artigo 38. O IBRA será dirigido por um presidente nomeado pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. O presidente do IBRA terá a remuneração correspondente a 75% do que percebem os ministros de Estado. Parágrafo 2º. Integrarão ainda a administração superior do IBRA diretores até o máximo de 6 de nomeação do presidente do IBRA, mediante aprovação do GERA. Artigo 39. O Conselho Técnico competirá discutir e propor as diretrizes dos planos nacional e regionais da reforma agrária, estudar e gerir medidas de caráter legislativo e administrativo necessárias à boa execução da reforma. Artigo 40. A Secretaria Executiva competirá elaborar e promover a execução do Plano Nacional de Reforma Agrária, assessorar as delegacias regionais, analisar os projetos regionais e dirigir a vida administrativa do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Artigo 41. As delegacias regionais do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, IBRA, cada qual dirigida por um delegado regional, nomeado pelo presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, dentre técnicos de comprovada experiência em problemas agrários e reconhecida idoneidade, são órgãos executores da reforma nas regiões do país, com áreas de jurisdição, competência e funções que serão fixadas na regulamentação da presente lei, compreendendo a elaboração do cadastro, classificação das terras, formas e condições de uso atual e potencial da propriedade, preparo das propostas de desapropriação e seleção dos candidatos à aquisição das parcelas. Parágrafo único. Dentro de 180 dias, após a publicação do decreto, que a criar, a Delegacia Regional apresentará ao presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária o Plano Regional de Reforma Agrária, na forma prevista nesta lei. Artigo 42. A Comissão Agrária, constituída de um representante do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que a presidirá, de 3 representantes dos trabalhadores rurais eleitos ou indicados pelos órgãos de classe respectivos, de 3 representantes dos proprietários rurais eleitos ou indicados pelos órgãos de classe respectivos, um representante categorizado de entidade pública vinculada à agricultura e um representante dos estabelecimentos de ensino agrícola, e é o órgão competente para: inciso 1. Instruir e encaminhar os pedidos de aquisição e de desapropriação de terras. Inciso 2. Manifestar-se sobre a lista de candidatos selecionados para a adjudicação de lotes. Inciso 3. Oferecer sugestões à Delegacia Regional na elaboração e execução dos programas regionais de reforma agrária. Inciso 4. Acompanhar, até sua implantação, os programas de reformas nas áreas escolhidas, mantendo a Delegacia Regional informada sobre o andamento dos trabalhos. Parágrafo 1º. A Comissão Agrária será constituída quando estiver definida a área prioritária regional de reforma agrária e terá vigência até a implantação dos respectivos projetos. Seção 3. Do zoneamento e dos cadastros. Artigo 43. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a realização de estudos para zoneamento do país em regiões homogêneas, do ponto de vista socioeconômico e das características da estrutura agrária, visando a definir, inciso 1, as regiões críticas que estão exigindo reforma agrária com progressiva eliminação
dos minifúndios e dos latifúndios. Inciso 3. As regiões em estágio mais avançado de desenvolvimento social e econômico, em que não ocorram tensões nas estruturas demográficas e agrárias. Inciso 3. As regiões já economicamente ocupadas, em que predomine economia de subsistência e cujos lavradores e pecuaristas careçam de assistência adequada. Inciso 4. As regiões, ainda em fase de ocupação econômica, carentes de programa de desbravamento, povoamento e colonização de áreas pioneiras. Parágrafo 1º. Para elaboração do zoneamento e caracterização das áreas prioritárias, serão levados em conta, essencialmente, os seguintes elementos. A linha A. A posição geográfica das áreas, em relação aos centros econômicos de várias ordens existentes no país. A linha B. O grau de intensidade de ocorrência de áreas em imóveis rurais acima de 1.000 hectares e abaixo de 50 hectares. A linha C. O número médio de hectares por pessoa ocupada. A linha D. As populações rurais, seu incremento anual e a densidade específica da população agrícola. A linha E. A relação entre o número de proprietários e o número de rendeiros, parceiros e assalariados em cada área. Parágrafo 2º. A declaração de áreas prioritárias será feita por decreto do Presidente da República, mencionando a linha A criação da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, com a exata delimitação de sua área de jurisdição. A linha B. A duração do período de intervenção governamental na área. A linha C. Os objetivos a alcançar, principalmente o número de unidades familiares e cooperativas a serem criadas. A linha D. Outras medidas destinadas a atender a peculiaridades regionais. Artigo 44. São objetivos dos zoneamentos definidos no artigo anterior. Inciso 1. Estabelecer as diretrizes da política agrária a ser adotada em cada tipo de região. Inciso 2. Programar a ação dos órgãos governamentais para desenvolvimento do setor rural nas regiões delimitadas como de maior significação econômica e social. Artigo 45. A fim de completar os trabalhos de zoneamento, serão elaborados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária levantamentos e análises para, inciso 1, orientar as disponibilidades agropecuárias nas áreas sob o controle do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, quanto à melhor destinação econômica das terras, adoção de práticas adequadas segundo as condições ecológicas, capacidade potencial de uso e mercados interno e externo. Inciso 2. Recuperar diretamente mediante projetos especiais as áreas degradadas em virtude de uso predatório e ausência de medidas de proteção dos recursos naturais renováveis e que se situem em regiões de elevado valor econômico. Artigo 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá levantamentos com utilização, nos casos indicados, dos meios previstos no inciso 2 do título 1, para a elaboração do cadastro dos imóveis rurais em todo o país, mencionando, inciso 1, dados para a caracterização dos imóveis rurais com indicação, a linha A, do proprietário e de sua família, a linha B, dos títulos de domínio, da natureza da posse e da forma de administração, a linha C, da localização geográfica, a linha D, da área com descrição das linhas de divisas e nome dos respectivos confrontantes,
A linha E, das dimensões das testadas para vias públicas. A linha F, do valor das terras, das benfeitorias, dos equipamentos e das instalações existentes discriminadamente. Inciso 2. Natureza e condições das vias de acesso e respectivas distâncias dos centros demográficos mais próximos com população. A linha A, até 5.000 habitantes. A linha B, de mais de 5.000 a 10.000 habitantes. A linha C, de mais de 10.000 a 20.000 habitantes. A linha D, de mais de 20.000 a 50.000 habitantes. A linha E, de mais de 50.000 a 100.000 habitantes. A linha F, de mais de 100.000 habitantes. Inciso 3. Condições da exploração e do uso da terra, indicando a linha A as porcentagens da superfície total em cerrados, matas e pastagens, glebas de cultivo, especificamente em exploração e inexplorados, e em áreas inaproveitáveis. A linha B, os tipos de cultivo e de criação, as formas de proteção e comercialização dos produtos. A linha C, os sistemas de contrato de trabalho com discriminação de arrendatários, parceiros e trabalhadores rurais. A linha D, as práticas conservacionistas empregadas e o grau de mecanização. A linha E, os volumes e os índices médios relativos à produção obtida. A linha F, as condições para o beneficiamento dos produtos agropecuários. Parágrafo 1º. Nas áreas prioritárias de reforma agrária serão completadas as fichas cadastrais elaboradas para atender às finalidades fiscais, com dados relativos ao relevo, às pendentes, à drenagem, aos solos e a outras características ecológicas que permitam avaliar a capacidade do uso atual e potencial, e fixar uma classificação das terras para os fins de realização de estudos microeconômicos, visando essencialmente a determinação por amostragem para cada zona e forma de exploração. A linha A, das áreas mínimas ou módulos de propriedade rural determinados, de acordo com elementos enumerados neste parágrafo, e mais a força de trabalho do conjunto familiar médio, o nível tecnológico predominante e a renda familiar a ser obtida. A linha B, dos limites máximos permitidos de áreas dos imóveis rurais, os quais não excederão a 600 vezes o módulo médio de propriedade rural, nem a 600 vezes a área média dos imóveis rurais na respectiva zona. A linha C, das dimensões ótimas do imóvel rural do ponto de vista do rendimento econômico. A linha D, do valor das terras em função das características do imóvel rural, da classificação da capacidade potencial de uso e da vocação agrícola das terras. A linha E, dos limites mínimos de produtividade agrícola, para confronto com os mesmos índices obtidos em cada imóvel, nas áreas prioritárias de reforma agrária. Parágrafo 2º. Os cadastros serão organizados de acordo com as normas e fichas aprovadas pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, na forma indicada no regulamento, e poderão ser executados centralizadamente pelos órgãos de valorização regional, pelos estados ou pelos municípios, caso em que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária lhes prestará assistência técnica e financeira com o objetivo de acelerar sua realização em áreas prioritárias de reforma agrária. Parágrafo 3º. Os cadastros terão em vista a possibilidade de garantir a classificação, a identificação e o grupamento dos vários imóveis rurais que pertençam a um único proprietário, ainda que situado em municípios distintos, sendo fornecido ao proprietário o certificado de cadastro na forma indicada na regulamentação desta lei. Parágrafo 4º. Os cadastros serão continuamente atualizados para inclusão
das novas propriedades que forem sendo constituídas, e no mínimo de 5 em 5 anos serão feitas revisões gerais para a atualização das fichas já levantadas. Parágrafo 5. Poderão os proprietários requerer a atualização de suas fichas dentro de um ano da data das modificações substanciais relativas aos respectivos imóveis rurais, desde que comprovadas as alterações a critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Parágrafo 6º. No caso de imóvel rural, em comum por força de herança, as partes ideais para os fins desta lei serão consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada a área que, na partilha, tocaria a cada herdeiro e admitido os demais dados médios verificados na área total do imóvel rural. Parágrafo 7º. O cadastro inscreverá o valor de cada imóvel de acordo com os elementos enumerados neste artigo, com base na declaração do proprietário relativa ao valor da terra nua, quando não impugnado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou o valor que resultar da avaliação cadastral. Da Política de Desenvolvimento Rural. Capítulo 1 da Tributação da Terra. Seção 1 Critérios Básicos. Artigo 47. Para incentivar a política de desenvolvimento rural, o poder público se utilizará da tributação progressiva da terra, do imposto de renda, da colonização pública e particular, da assistência e proteção à economia rural e ao cooperativismo, e, finalmente, da regulamentação do uso e posse temporários da terra, objetivando: inciso 1. Desestimular os que exercem o direito de propriedade sem observância da função social e econômica da terra. Inciso 2. Estimular a racionalização da atividade agropecuária, dentro dos princípios de conservação dos recursos naturais renováveis. Inciso 3. Proporcionar recursos à União, aos estados e municípios para financiar os projetos de reforma agrária. Inciso 4. Aperfeiçoar os sistemas de controle da arrecadação dos impostos. Seção 2 do Imposto Territorial Rural. Artigo 48. Observar-se-ão, quanto ao Imposto Territorial Rural, os seguintes princípios. Inciso 1. A União poderá atribuir, por convênio, aos estados e municípios o lançamento tendo por base os levantamentos cadastrais executados e periodicamente atualizados. Inciso 2. A União também poderá atribuir por convênio aos municípios a arrecadação, ficando a eles garantida a utilização da importância arrecadada. Inciso 3. Quando a arrecadação for atribuída por convênio ao município, a União caberá o controle da cobrança. Inciso 4. As épocas de cobrança deverão ser fixadas em regulamento, de tal forma que, em cada região, se ajustem o mais possível aos períodos normais de comercialização da produção. Inciso 5. O imposto arrecadado será contabilizado diariamente como depósito à ordem exclusivamente do município, a que pertencer, e a ele entregue diretamente pelas repartições arrecadadoras, no último dia útil de cada mês. Inciso 6. O imposto não incidirá sobre sítios de área não excedente a 20 hectares, quando os cultive só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. Artigo 29, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 49. As normas gerais para a fixação do imposto sobre a propriedade territorial rural obedecerão a critérios de progressividade e regressividade, levando em conta os seguintes fatores. Inciso 1. O valor da terra nua. Inciso 2. A área do imóvel rural. Inciso 3. O grau de utilização da terra na exploração agrícola, pecuária e florestal.
Inciso 4. O grau de eficiência obtido nas diferentes explorações. Inciso 5. A área total no país do conjunto de imóveis rurais do mesmo proprietário. Parágrafo 1º. Os fatores mencionados neste artigo serão estabelecidos com base nas informações apresentadas pelos proprietários titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis rurais, obrigados a prestar declaração para cadastro nos prazos e segundo normas fixadas na regulamentação desta lei. Parágrafo 2º. O órgão responsável pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levantamento e a revisão das declarações prestadas pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, procedendo-se a verificações in loco, se necessário. Parágrafo 3º. As declarações previstas no parágrafo 1º serão apresentadas sob inteira responsabilidade dos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóvel rural, e no caso de dolo ou má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro dos tributos devidos, além das multas decorrentes e das despesas com as verificações necessárias. Parágrafo 4º. Fica facultado ao órgão responsável pelo lançamento, quando houver omissão dos proprietários titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóvel rural, na prestação da declaração para cadastro, proceder ao lançamento do imposto com a utilização de dados indiciários, além da cobrança de multas e despesas necessárias à apuração dos referidos dados. Artigo 50. Para cálculo do imposto, aplicar-se-á sobre o valor da terra nua constante da declaração para cadastro e não impugnado pelo órgão competente ou resultante de avaliação, alíquota correspondente ao número de módulos fiscais do imóvel de acordo com a tabela adiante. Número de módulos fiscais até 2, alíquota 0,2%. Acima de 2 até 3, 0,3%. De 3 a 4, 0,4%. Acima de 4 até 5, 0,5%. Acima de 5 até 6, 0,6%. Acima de 6 até 7, 0,7%. Acima de 7 até 8, 0,8%. Acima de 8 até 9, 0,9%. Acima de 9 até 10, 1%. Acima de 10 até 15, 1,2%. Acima de 15 até 20, 1,4%. Acima de 20 até 25, 1,6%. Acima de 25 até 30, 1,8%. Acima de 30 até 35, 2%. Acima de 35 a 40, 2,2%. Acima de 40 até 50, 2,4%. Acima de 50 até 60, 2,6%. Acima de 60 até 70, 2,8%. Acima de 70 até 80, 3%. Acima de 80 até 90, 3,2%. Acima de 90 até 100, 3,4%. E acima de 100, 3,5%. Parágrafo 1º. O imposto não incidirá sobre o imóvel rural ou conjunto de imóveis rurais de área igual ou superior a um módulo fiscal, desde que seu proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, ou cultive, só ou com sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros. Parágrafo 2º. O módulo fiscal de cada município, expresso em hectares, será determinado levando-se em conta os seguintes fatores. Alínea A. O tipo de exploração predominante no município. Inciso 1. Hortifruti-granjeira. Inciso 2. Cultura permanente. Inciso 3. Cultura temporária. Inciso 4. Pecuária. Inciso 5. Florestal. A linha B. A renda obtida no tipo de exploração predominante. A linha C. Outras explorações existentes no município, que, embora não predominantes, sejam expressivas, em função da renda ou da área utilizada. A linha D. O conceito de propriedade multifamiliar,
definido no item 2 do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º. O número de módulos fiscais de um imóvel rural será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do município. Parágrafo 4º. Para os efeitos desta lei, constitui área aproveitável do imóvel rural a que for passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal. Não se considera aproveitável. A linha A. A área ocupada por benfeitoria. A linha B. A área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente ou reflorestada, com essências nativas. A linha C. A área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal. Parágrafo 5. O imposto calculado na forma do caput deste artigo poderá ser objeto de redução de até 90%, a título de estímulo fiscal, segundo o grau de utilização econômica do imóvel rural, da forma seguinte. A linha A, redução de até 45% pelo grau de utilização da terra, medido pela relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural. A linha B, redução de até 45% pelo grau de eficiência na exploração, medido pela relação entre o rendimento obtido por hectare para cada produto explorado e os correspondentes índices regionais fixados pelo Poder Executivo, é multiplicado pelo grau de utilização da terra referido na linha A deste parágrafo. Parágrafo 6º. A redução do imposto de que trata o parágrafo 5º deste artigo não se aplicará para o imóvel que, na data do lançamento, não esteja com o imposto de exercícios anteriores devidamente quitado, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Parágrafo 7º. O Poder Executivo poderá, mantido o limite máximo de 90%, alterar a distribuição percentual prevista nas alíneas A e B do parágrafo 5 deste artigo, ajustando-a à política agrícola adotada para as diversas regiões do país. Parágrafo 8. Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte frustração de safras ou mesmo destruição de pastos, para o cálculo da redução prevista nas alíneas A e B do parágrafo 5 deste artigo, poderão ser utilizados os dados do período anterior ao da ocorrência, podendo ainda o Ministro da Agricultura fixar as percentagens de redução do imposto que serão utilizadas. Parágrafo 9. Para os efeitos rurais que apresentarem grau de utilização da terra calculado na forma da linha A, parágrafo 5 deste artigo, inferiores aos limites fixados no parágrafo 11, a alíquota a ser aplicada será multiplicada pelos seguintes coeficientes. A linha A, no primeiro ano, 2, no segundo ano, 3, no terceiro ano e seguintes, 4. Parágrafo 10. Em qualquer hipótese, a aplicação do disposto no parágrafo 9 não resultará em alíquotas inferiores. A linha A, no primeiro ano, 2%, a linha B, no segundo ano, 3%, a linha C, no terceiro ano e seguintes, 4%. Parágrafo 11. Os limites referidos no parágrafo 9 são fixados segundo o tamanho do módulo fiscal do município de localização do imóvel rural da seguinte forma: área do módulo fiscal até 25 hectares, grau de utilização da terra 30%, acima de 25 hectares até 50 hectares, grau de utilização da terra 25%, acima de 50 hectares até 80 hectares, grau de utilização da terra 18%, acima de 80 hectares, grau de utilização da terra 10%. Parágrafo 12. Nos casos de projetos agropecuários,
A suspensão da aplicação do disposto nos parágrafos 9, 10 e 11 desse artigo poderá ser requerida por um período de até 3 anos. Um 3. Do rendimento da exploração agrícola e pastoril e das indústrias extrativas vegetal e animal. Artigo 53. Na determinação, para efeitos do imposto de renda, do rendimento líquido da exploração agrícola ou pastoril, das indústrias extrativas vegetal e animal e de transformação de produtos agrícolas e pecuários, feita pelo próprio agricultor ou criador com matéria-prima da propriedade explorada, aplicar-se-á o coeficiente de 3% sobre o valor referido no inciso 1 do artigo 49 desta lei, constante da declaração de bens ou do balanço patrimonial. Parágrafo 1º. As construções e benfeitorias serão deduzidas do valor do imposto, sobre elas não recaindo a tributação de que trata este artigo. Parágrafo 2º. No caso de não ser possível apurar o valor exato das construções e benfeitorias existentes, será ele arbitrado em 30% do valor da terra nua, conforme declaração para efeito do pagamento do imposto territorial. Parágrafo 3º. Igualmente será deduzido o valor do gado, das máquinas agrícolas e das culturas permanentes, sobre ele aplicando-se o coeficiente da 1% para a determinação da renda tributável. Parágrafo 4º. No caso de imóvel rural, explorado por arrendatário, o valor anual do arrendamento poderá ser deduzido da importância tributável, calculado nos termos deste artigo e parágrafos 1º, 2º e 3º. Admitir-se-á essa dedução dentro do limite de 50% do respectivo valor, desde que se comuniquem à repartição arrecadadora o nome e endereço do proprietário e o valor do pagamento que lhe houver sido feito. Parágrafo 5º. Poderá também ser deduzida do valor tributável referido no parágrafo anterior a importância paga pelo contribuinte no último exercício a título de imposto territorial rural. Parágrafo 6º. Não serão permitidas quaisquer outras deduções do rendimento líquido calculado na forma deste artigo, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º e 5º. Parágrafo 7º. Ao proprietário do imóvel rural, total ou parcialmente arrendado, conceder-se-á o direito de excluir o valor dos bens arrendados, desde que declarado e comprovado o valor do arrendamento e identificado o arrendatário. Parágrafo 8º. Às pessoas físicas é facultado reajustar o valor dos imóveis rurais em suas declarações de renda e de bens, a partir do exercício financeiro de 1965, independentemente de qualquer comprovação, sem que seja tributável o aumento de patrimônio resultante desse reajustamento. As empresas rurais, organizadas sob a forma de sociedade civil, serão outorgados idênticos benefícios quanto ao registro contábil e ao aumento do ativo líquido. Parágrafo 9. A falta de integralização do capital das empresas rurais, referidas no parágrafo anterior, não impede a correção do ativo, prevista neste artigo. O aumento do ativo líquido e do capital resultante dessa correção não poderá ser aplicado na integralização de ações ou cotas. Parágrafo 10. Os aumentos de capital das pessoas jurídicas resultantes da incorporação a seu ativo de ações distribuídas em virtude da correção monetária realizada por empresas rurais, de que sejam acionistas ou sócias nos termos deste artigo, não sofrerão qualquer tributação. Idêntica isenção vigorará relativamente às ações resultantes daquele aumento de capital. Parágrafo 11.
Os valores de que tratam os parágrafos 8º e 10º desse artigo não poderão ser inferiores ao preço de aquisição do imóvel e das inversões em benfeitorias, atualizadas de acordo com coeficientes de correção monetária fixados pelo Conselho Nacional de Economia. Capítulo 2 da Colonização. Seção 1 da Colonização Oficial. Artigo 55. Na colonização oficial, o poder público tomará a iniciativa de recrutar e selecionar pessoas ou famílias, dentro ou fora do território nacional, reunindo-as em núcleos agrícolas ou agroindustriais, podendo encarregar-se de seu transporte, recepção, hospedagem e encaminhamento, até a sua colocação e integração nos respectivos núcleos. Artigo 56. A colonização oficial deverá ser realizada em terras já incorporadas ao patrimônio público, ou que se venham a sê-lo. Ela será efetuada preferencialmente nas áreas, inciso 1, ociosas ou de aproveitamento inadequado, inciso 2, próximas a grandes centros urbanos e de mercados de fácil acesso, tendo em vista os problemas de abastecimento. Inciso 3, de êxodo, em locais de fácil acesso e comunicação, de acordo com os planos nacionais e regionais de vias de transporte. Inciso 4, de colonização predominantemente estrangeira, tendo em mira facilitar o processo de interculturação. Inciso 5, de desbravamento, ao longo dos eixos viários para ampliar a fronteira econômica do país. Artigo 57. Os programas de colonização têm em vista, além dos objetivos especificados no artigo 56, inciso 1, a integração e o processo social e econômico do parceleiro. Inciso 2, o levantamento do nível de vida do trabalhador rural. Inciso 3, a conservação dos recursos naturais e a recuperação social e econômica de determinadas áreas. Inciso 4, o aumento da produção e da produtividade do setor primário. Artigo 58. Nas regiões prioritárias definidas pelo zoneamento e na fixação de suas populações em outras regiões, caberão ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária as atividades colonizadoras. Parágrafo 7º. Nas demais regiões, a colonização oficial obedecerá à metodologia observada nos projetos realizados nas áreas prioritárias e será coordenada pelo órgão do Ministério da Agricultura, referido no artigo 74 e executada por este, pelos governos estaduais ou por entidades de valorização regional, mediante convênios. Parágrafo 2º. As atribuições referentes à seleção de imigrantes são da competência do Ministério das Relações Exteriores, conforme diretrizes fixadas pelo Ministério da Agricultura, em articulação com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, cabendo ao órgão referido no artigo 74 a recepção e o encaminhamento dos imigrantes. Artigo 59. O órgão competente do Ministério da Agricultura referido no artigo 74 poderá criar núcleos de colonização visando a fins especiais e deverá igualmente entrar em entendimentos com o Ministério da Guerra para estabelecimento de colônias com assistência militar na fronteira continental. Seção 2 da Colonização Particular. Artigo 60. Para os efeitos desta lei, consideram-se empresas particulares de colonização as pessoas físicas nacionais ou estrangeiras, residentes e domiciliadas no Brasil, ou jurídicas, constituídas e sediadas no país, que tiverem por finalidade executar programa de valorização de área ou distribuição de terras. Parágrafo 1º. É dever do Estado estimular, pelos meios enumerados no artigo 73, as iniciativas particulares de colonização. Parágrafo 2º. A empresa rural, definida no inciso 6 do artigo 4º, desde que incluída em projeto de colonização,
deverá permitir a livre participação em seu capital dos respectivos parceleiros. Artigo 61. Os projetos de colonização particular, quanto à metodologia, deverão ser previamente examinados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que inscreverá a entidade e o respectivo projeto em registro próprio. Tais projetos serão aprovados pelo Ministério da Agricultura, cujo órgão próprio coordenará a respectiva execução. Parágrafo 1º. Sem prévio registro da entidade colonizadora e do projeto, e sem a aprovação deste, nenhuma parcela poderá ser vendida em programas particulares de colonização. Parágrafo 2º. O proprietário das terras próprias para a lavoura ou pecuária, interessados em loteá-las para fins de urbanização ou formação de sítios de recreio, deverá submeter o respectivo projeto à prévia aprovação e fiscalização do órgão competente do Ministério da Agricultura ou do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, conforme o caso. Parágrafo 3º. A fim de possibilitar o cadastro, o controle e a fiscalização dos loteamentos rurais, os cartórios de registro de imóveis são obrigados a comunicar aos órgãos competentes referidos no parágrafo anterior os registros efetuados nas respectivas circunscrições, nos termos da legislação em vigor, informando o nome do proprietário, a denominação do imóvel e sua localização, bem como a área, o número de lotes e a data do registro nos citados órgãos. Parágrafo 4º. Nenhum projeto de colonização particular será aprovado para gozar das vantagens desta lei, se não consignar para a empresa colonizadora as seguintes obrigações mínimas. Alínea A. Abertura de estradas de acesso e de penetração à área a ser colonizada. Alínea B. Divisão dos lotes e respectivo piqueteamento, obedecendo à divisão, tanto quanto possível, ao critério de acompanhar as vertentes, partindo a sua orientação no sentido do espigão para as águas, de modo a todos os lotes possuírem água própria ou comum. A linha C. Manutenção de uma reserva florestal, nos vértices dos espigões e nas nascentes. A linha D. Prestação de assistência médica e técnica aos adquirentes de lotes e aos membros de suas famílias. A linha E. Fomento da produção de uma determinada cultura agrícola, já predominante na região ou ecologicamente aconselhada pelos técnicos do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ou do Ministério da Agricultura. A linha F. Entrega de documentação legalizada em ordem aos adquirentes dos lotes. Artigo 62. Os interessados em projetos de colonização destinados à ocupação e valorização econômica da terra, em que predominem o trabalho assalariado ou contratos de arrendamento e parceria, não gozarão dos benefícios previstos nesta lei. 3. Da organização da colonização. Artigo 63. Para atender aos objetivos da presente lei e garantir as melhores condições de fixação do homem à terra e seu progresso social e econômico, os programas de colonização serão elaborados prevendo-se os grupamentos de lotes em núcleos de colonização e destes em distritos, e associação dos parceleiros em cooperativas. Artigo 64. Os lotes de colonização podem ser: inciso 1. Parcelas, quando se destinem ao trabalho agrícola do parceleiro e de sua família, cuja moradia, quando não for no próprio local, há de ser no centro da comunidade a que elas correspondam. Inciso 2. Urbanos, quando se destinem a constituir o centro da comunidade, incluindo as residências dos trabalhadores dos vários serviços implantados no núcleo ou distritos, eventualmente as dos próprios parceleiros e as instalações necessárias à localização dos serviços administrativos assistenciais, bem como das atividades cooperativas, comerciais, artesanais e industriais. Parágrafo 1º. Sempre que o órgão competente do Ministério da Agricultura
ou o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária não se manifestarem dentro de 90 dias da consulta, a preferência a que terão direito os lotes de colonização poderão ser alienados. A linha A. As pessoas que se enquadrem nas condições e ordem de preferência previstas no artigo 25. A linha B. Livremente, após 5 anos contados da data de sua transcrição. Parágrafo 2º. No caso em que o adquirente ou o seu sucessor venha a desistir da exploração direta, os imóveis rurais vendidos nos termos desta lei reverterão ao patrimônio do alienante, podendo o regulamento prever as condições em que se dará essa reversão, resguardada a restituição da quantia já paga pelo adquirente, com a correção monetária de acordo com os índices do Conselho Nacional de Economia, apurados entre a data do pagamento e da restituição, se tal cláusula constar do contrato de venda respectivo. Parágrafo 3º. Se os adquirentes mantiverem inexploradas áreas sucessíveis de aproveitamento, desde que sua disposição existam condições objetivas para explorá-las, perderão o direito a essas áreas, que reverterão ao patrimônio do alienante, com a simples devolução das despesas feitas. Parágrafo 4º. Na regulamentação das matérias de que trata este capítulo, com a observância das primazias já codificadas, se estipularão: a linha A. As exigências quanto aos títulos de domínio e a demarcação de divisas. A linha B. Os critérios para a fixação das áreas limites de parcelas, lotes urbanos e glebas de uso comum, bem como dos preços, condições de financiamento e pagamento. A linha C. O sistema de seleção dos parceleiros e artesãos. A linha D. As limitações para distribuição, desmembramentos, alienação e transmissão dos lotes. A linha E. As sanções pelo inadimplemento das cláusulas contratuais. A linha F. Os serviços que devam ser assegurados aos promitentes compradores, bem como os encargos e isenções tributárias, que nos termos da lei lhes sejam conferidos. Artigo 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensões inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. Parágrafo 1º. Em caso de sucessão causa-mortes, as partilhas judiciais ou amigáveis não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da dimensão do módulo de propriedade rural. Parágrafo 2º. Os herdeiros ou os legatários que adquirirem por sucessão o domínio de imóveis rurais não poderão dividi-los em outros de dimensão inferior ao módulo de propriedade rural. Parágrafo 3º. No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar as terras assim havidas, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá prover no sentido de o requerente ou requerentes obterem financiamentos que lhes facultem o numerário para indenizar os demais condôminos. Parágrafo 4º. O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser concedido mediante prova de que o requerente não possui recursos para adquirir o respectivo lote. Parágrafo 5º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos de imóveis rurais em dimensão inferior à do módulo, fixada pelo órgão fundiário federal, quando promovidos pelo poder público em programas oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não possuam outro imóvel rural ou urbano. Parágrafo 6º. Nenhum imóvel rural adquirido na forma do parágrafo 5º deste artigo poderá ser desmembrado ou dividido. Artigo 66. Os compradores e promitentes compradores de parcelas resultantes de colonização oficial ou particular ficam isentos do pagamento dos tributos federais que incidam diretamente sobre o imóvel, durante o período de 5 anos, a contar da data da compra ou compromisso. Parágrafo único.
O órgão federal firmará convênios com o fim de obter, para os compradores e promitentes compradores, idênticas isenções de tributos estaduais e municipais. Artigo 67. O núcleo de colonização, como unidade básica, caracteriza-se por um conjunto de parcelas integradas por uma sede administrativa e serviços comunitários. Parágrafo único. O número de parcelas de um núcleo será condicionado essencialmente pela possibilidade de conhecimento mútuo entre os parceleiros e de sua identificação pelo administrador em função das dimensões adequadas a cada região. Artigo 68. A emancipação do núcleo ocorrerá quando este tiver condições de vida autônoma e será declarada por ato de órgão competente, observados os preceitos legais e regulamentares. Artigo 69. O custo operacional do núcleo de colonização será progressivamente transferido aos proprietários das parcelas, através de cooperativas ou outras entidades que os congreguem. O prazo para essa transferência nunca superior a 5 anos, contar-se-á, a linha A partir de sua emancipação. A linha B, desde quando a maioria dos parceleiros já tenha recebido os títulos definitivos, embora o núcleo não tenha adquirido condições de vida autônoma. Artigo 70. O distrito de colonização caracteriza-se como uma unidade constituída por 3 ou mais núcleos interligados, subordinados a uma parcela, a uma única chefia, integrado nos serviços gerais, administrativos e comunitários. Artigo 71. Nos casos de regiões muito afastadas dos centros urbanos e dos mercados consumidores, só se permitirá a organização de distrito de colonização. Artigo 72. A regulamentação deste capítulo estabelecerá, para os projetos de colonização que venham a gozar dos benefícios desta lei: a linha A, a forma de administração, a composição, a área de jurisdição e os critérios de vinculação, desmembramento e incorporação dos núcleos aos distritos de colonização. A linha B, aos serviços gerais, administrativos e comunitários indispensáveis para a implantação de núcleos e distrito de colonizações. A linha C, os serviços complementares de assistência educacional, sanitária, social, técnica e creditícia. A linha D, os serviços de produção, de beneficiamento e de industrialização e de eletrificação rural, de comercialização e transportes. A linha E, os serviços de planejamento e execução de obras, que, em cada caso, sejam aconselháveis e devam ser considerados para a eficácia dos programas. Capítulo 3. Da assistência e proteção à economia rural. Artigo 73. Dentro das diretrizes fixadas para a política de desenvolvimento rural, com o fim de prestar assistência social, técnica e fomentista e de estimular a produção agropecuária de forma a que ela atenda não só ao consumo nacional, mas também à possibilidade de obtenção de excedentes exportáveis, serão mobilizados, entre outros, os seguintes meios: inciso 1, assistência técnica; inciso 2, produção e distribuição de sementes e mudas; inciso 3, criação, venda e distribuição de reprodutores e uso de inseminação artificial; inciso 4, mecanização agrícola; inciso 5, cooperativismo; inciso 6, assistência financeira e creditícia; inciso 7, assistência à comercialização; inciso 8, industrialização e beneficiamento dos produtos; inciso 9, eletrificação rural e obras de infraestrutura; inciso 10, seguro agrícola; inciso 11, educação, através de estabelecimentos agrícolas de orientação profissional; inciso 12, garantia de preços mínimos à produção agrícola. Parágrafo 1º. Todos os meios enumerados neste artigo
serão utilizados para dar plena capacitação ao agricultor e sua família e visam especialmente ao preparo educacional, à formação empresarial e técnico-profissional. A linha A, garantindo sua integração social e ativa participação no processo de desenvolvimento rural. A linha B, estabelecendo no meio rural clima de cooperação entre o homem e o Estado no aproveitamento da terra. Parágrafo 2º. No que tange aos campos de ação dos órgãos incumbidos de orientar, normalizar ou executar a política de desenvolvimento rural, através dos meios enumerados neste artigo, observar-se-á o seguinte: a linha A. Nas áreas abrangidas pelas regiões prioritárias e incluídas nos planos nacional e regionais de reforma agrária, a atuação competirá sempre ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. A linha B. Nas demais áreas do país, esses meios de assistência e proteção serão utilizados sob coordenação do Ministério da Agricultura, no âmbito de atuação dos órgãos federais, pelas repartições e entidades subordinadas ou vinculadas àquele Ministério, nas áreas de jurisdição dos Estados, pelas respectivas secretarias de Agricultura e entidades de economia mista, criadas e adequadamente organizadas com a finalidade de promover o desenvolvimento rural. A linha C, nas regiões em que atuem órgãos de valorização econômica, tais como a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a Comissão do Vale do São Francisco, a Fundação Brasil Central, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da região fronteira sudoeste do país. A utilização desses meios poderá ser, no todo ou em parte, exercida por esses órgãos. Parágrafo 3º. Os projetos de reforma agrária receberão assistência integral, assim compreendido o emprego de todos os meios enumerados neste artigo, ficando a cargo dos organismos criados pela presente lei e daqueles já existentes, sob coordenação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Parágrafo 4º. Nas regiões prioritárias de reforma agrária, será essa assistência prestada também pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com os órgãos estaduais pertinentes, aos proprietários rurais aí existentes, desde que constituam em cooperativas, requeiram os benefícios aqui mencionados e se comprometam a observar as normas estabelecidas. Artigo 74. É criado para atender às atividades atribuídas por esta lei ao Ministério da Agricultura, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, entidade autárquica vinculada ao mesmo Ministério, com personalidade jurídica e autonomia financeira, de acordo com o prescrito nos dispositivos seguintes. Inciso 1. O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário tem por finalidade promover o desenvolvimento rural dos setores da colonização, da extensão rural e do cooperativismo. Inciso 2. O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário terá os recursos e o patrimônio definidos na presente lei. Inciso 3. O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário será dirigido por um presidente e um conselho diretor composto de 3 membros, de nomeação do Presidente da República, mediante indicação do Ministro da Agricultura. Inciso 4. Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário. Integrará a Comissão de Planejamento da Política Agrícola. Inciso 5. Além das atribuições que esta lei lhe confere, cabe ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário. A linha A. Vetado. A linha B. Planejar, programar, orientar, promover e fiscalizar as atividades relativas ao cooperativismo e associativismo rural. A linha C. Colaborar em programas de colonização e de recolonização. A linha B. Planejar, programar, promover
e controlar as atividades relativas à extensão rural e cooperar com outros órgãos ou entidades que a executem. A linha E, planejar, programar e promover medidas visando a implantação e desenvolvimento da eletrificação rural. A linha F, promover, proceder à avaliação do desenvolvimento das atividades de extensão rural vetado. A linha G, realizar estudos e pesquisas sobre organização rural e propor as medidas deles decorrentes. A linha H, vetada. A linha I, atuar em colaboração com os órgãos do Ministério do Trabalho, incumbidos da sindicalização rural, visando a harmonizar as atribuições legais com os propósitos sociais, econômicos e técnicos da agricultura. A linha J, estabelecer normas, proceder ao registro e promover a fiscalização do funcionamento das cooperativas e de outras entidades de associativismo rural. A linha K, planejar e promover a aquisição e revenda de materiais agropecuários, reprodutores, sementes e mudas. A linha L, controlar os estoques e as operações financeiras de revenda. A linha M, centralizar a movimentação de recursos financeiros destinados à aquisição e revenda de materiais agropecuários, de acordo com o Plano Geral aprovado pela Comissão de Planejamento da Política Agrícola. A linha N, exercer as atribuições de que trata o artigo 88 desta lei no âmbito federal. A linha O, desempenhar as atribuições constantes do artigo 162 da Constituição Federal, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 58 desta lei, coordenadas as suas atividades com as do Banco Nacional de Crédito Cooperativo. A linha P, firmar convênios com os estados, municípios e entidades privadas para execução dos programas de desenvolvimento rural nos setores da colonização, extensão rural, cooperativismo e demais atividades de sua atribuição. Inciso 6. Organização do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário e de seus sistemas de funcionamento será estabelecida em regulamento, com competência idêntica à fixada para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, no artigo 104 e seus parágrafos. Da assistência técnica. Artigo 75. A assistência técnica nas modalidades e com os objetivos definidos nos parágrafos seguintes será prestada por todos os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, alíneas A, B, C. Parágrafo 1º. Nas áreas dos projetos de reforma agrária, a prestação de assistência técnica será feita através do administrador do projeto, dos agentes de extensão rural e das equipes de especialistas. O administrador residirá obrigatoriamente na área do projeto, os agentes de extensão rural e as equipes de especialistas atuarão ao nível da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e deverão residir na sua área de jurisdição e durante a fase de implantação, se necessário, na própria área do projeto. Parágrafo 2º. Nas demais áreas, fora das regiões prioritárias, este tipo de assistência técnica será prestado na forma indicada no artigo 73, parágrafo 2º, alínea B. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos rurais isolados continuarão a ser atendidos pelos órgãos de assistência técnica do Ministério da Agricultura e das secretarias estaduais, na forma atual ou através de técnicos e sistemas que vierem a ser adotados por aqueles organismos. Parágrafo 4º. As atividades de assistência técnica, quanto nas áreas prioritárias de reforma agrária, como nas previstas no parágrafo 3º deste artigo, terão, entre outros, os seguintes objetivos. A linha A, a planificação de empreendimentos e atividades agrícolas. A linha B, a elevação do nível sanitário através de serviços próprios de saúde e saneamento rural
melhoria de habitação e de capacitação de lavradores e criadores, bem como de suas famílias. A linha C, a criação do espírito empresarial e a formação adequada em economia doméstica, indispensável à gerência dos pequenos estabelecimentos rurais e à administração da própria vida familiar. A linha D, a transmissão de conhecimentos e acesso a meios técnicos concernentes a métodos e práticas agropecuárias e extrativas, visando a escolha econômica das culturas e criações, a racional implantação e desenvolvimento e ao emprego de medidas de defesa sanitária vegetal e animal. A linha E, o auxílio e a assistência para o uso racional do solo, a execução de planos de reflorestamento e obtenção de crédito e financiamento, a defesa e preservação dos recursos naturais. A linha F, a promoção entre os agricultores do espírito de liderança e de associativismo. Seção 3, da produção e distribuição de sementes e mudas. Artigo 76. Os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, deverão expandir suas atividades no setor de produção e distribuição e de material de plantio, inclusive o básico, de modo a atender tanto aos parceleiros como aos agricultores em geral. Parágrafo único. A produção e distribuição de sementes e mudas, inclusive de novas variedades, poderão também ser feitas por organizações particulares, dentro do sistema de certificação de material de plantio, sob a fiscalização, controle e amparo do poder público. Seção 3. Da criação, venda, distribuição de reprodutores e uso de inseminação artificial. Artigo 77. A melhoria dos rebanhos e plantéis será feita através de criação, venda de reprodutores e uso de inseminação artificial, devendo os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, ampliar para esse fim a sua rede de postos especializados. Parágrafo único. A criação de reprodutores e o emprego da inseminação artificial poderão ser feitos por entidades privadas, sob fiscalização, controle e amparo do poder público. Seção 4. Da mecanização agrícola. Artigo 78. Os planos de mecanização agrícola elaborados pelos órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, levarão em conta o mercado de mão de obra regional, as necessidades de preparação e capacitação de pessoal para utilização e manutenção de maquinaria. Parágrafo 1º. Esses planos serão dimensionados em função do grau de produtividade que se pretende alcançar em cada uma das áreas geoeconômicas do país e deverão ser condicionados ao nível tecnológico já existente e à composição da força de trabalho ocorrente. Parágrafo 2º. Nos mesmos planos poderão ser incluídos serviços adequados de manutenção e de orientação técnica para o uso econômico das máquinas e implementos, os quais, sempre que possível, deverão ser realizados por entidades privadas especializadas. Seção 5 do cooperativismo. Artigo 79. A Cooperativa Integral de Reforma Agrária contará com a contribuição financeira do poder público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, durante o período de implantação dos respectivos projetos. Parágrafo 1º. A contribuição financeira referida neste artigo será feita de acordo com o vulto do empreendimento, a possibilidade de obtenção de crédito, empréstimo ou financiamento externo e outras facilidades. Parágrafo 2º. A Cooperativa Integral de Reforma Agrária terá um delegado indicado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
integrante do Conselho de Administração, sem direito a voto, com a função de prestar assistência técnico-administrativa à diretoria e de orientar e fiscalizar a aplicação de recursos que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária tiver destinado à entidade cooperativa. Parágrafo 3º. As cooperativas, assim constituídas, será permitida a contratação de gerentes não cooperados, na forma da lei. Parágrafo 4º. A participação direta do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na constituição, instalação e desenvolvimento da Cooperativa Integral de Reforma Agrária, quando constituir contribuição financeira, será feita com recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, na forma de investimentos sem recuperação direta, considerada a finalidade social e econômica desses investimentos. Quando se tratar de assistência creditícia, tal participação será feita por intermédio do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, de acordo com as normas traçadas pela entidade coordenadora do crédito rural. Parágrafo 5º. A contribuição do Estado será feita pela Cooperativa Integral de Reforma Agrária, levada à conta de um fundo de implantação da própria cooperativa. Parágrafo 6º. Quando o empreendimento resultante do projeto de reforma agrária tiver condições de vida autônoma, sua emancipação será declarada pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, cessando as funções do delegado de que trata o parágrafo 2º deste artigo, incorporando-se ao patrimônio da cooperativa o fundo requerido no parágrafo anterior. Parágrafo 7º. O Estatuto da Cooperativa Integral de Reforma Agrária deverá determinar a incorporação ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo do remanescente patrimonial no caso de dissolução da sociedade. Parágrafo 8º. Além da sua designação qualitativa, a Cooperativa Integral de Reforma Agrária adotará a denominação que o respectivo Estatuto estabelecer. Parágrafo 9. As cooperativas já existentes nas áreas prioritárias poderão transformar-se em cooperativas integradas de reforma agrária a critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Parágrafo 10. O disposto nessa seção aplica-se no que couber às demais cooperativas, inclusive as destinadas a atividades extrativas. Artigo 80. O órgão referido no artigo 74 deverá promover a expansão do sistema cooperativista, prestando, quando necessário, assistência técnica, financeira e comercial às cooperativas, visando a capacidade e ao treinamento dos cooperados, para garantir a implantação dos serviços administrativos, técnicos, comerciais e industriais. Seção 6. Da assistência financeira e creditícia. Artigo 81. Para aquisição de terra destinada a seu trabalho e de sua família, o trabalhador rural terá direito a um empréstimo correspondente ao valor do salário mínimo anual da região, pelo Fundo Nacional de Reforma Agrária, prazo de 20 anos ao juro de 6% ao ano. Parágrafo único. Poderão acumular o empréstimo de que trata este artigo 2 ou mais trabalhadores rurais que se entenderem para a aquisição da propriedade de área superior a que estabelece o número 2 do artigo 4º desta lei, sob administração comum ou em forma de cooperativa. Artigo 82. Nas áreas prioritárias de reforma agrária, assistência creditícia aos parceleiros e demais cooperados será prestada preferencialmente através das cooperativas. Parágrafo único. Nas demais regiões, sempre que possível, far-se-á o mesmo com referência aos pequenos e médios proprietários. Artigo 83. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com o Ministério da Agricultura, a Superintendência da Moeda e do Crédito e a Coordenação Nacional do Crédito Rural, promoverá as medidas legais necessárias para a institucionalização do crédito rural tecnificado.
Parágrafo 1º. A Coordenação Nacional do Crédito Rural fixará as normas do contrato padrão de financiamento que permita assegurar proteção ao agricultor desde a fase do preparo da terra até a venda de suas safras ou entrega das mesmas cooperativa para comercialização ou industrialização. Parágrafo 2º. O mesmo organismo deverá prover a forma de desconto de títulos oriundos de operações de financiamento a agricultores ou de venda de produtos, máquinas, implementos e utilidades agrícolas necessários ao custeio de safras, construção de benfeitorias e melhoramentos fundiários. Parágrafo 3º. A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá determinar que dos depósitos compulsórios dos bancos particulares à sua ordem sejam deduzidas as quantias a serem utilizadas em operações de crédito rural, na forma por ela regulamentada. Seção 7. Da assistência à comercialização. Artigo 84. Os planos de armazenamento e proteção dos produtos agropecuários levarão em conta o zoneamento de que trata o artigo 43, a fim de condicionar aos objetivos desta lei as atividades da Superintendência Nacional de Abastecimento e de outros órgãos federais e estaduais com atividades que objetivem o desenvolvimento rural. Parágrafo 1º. Os órgãos referidos neste artigo, se necessário, deverão instalar em convênio com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária armazéns, silos, frigoríficos, postos ou agências de compra, visando a dar segurança à produção agrícola. Parágrafo 2º. Os planos deverão também levar em conta a classificação dos produtos e o adequado e oportuno escoamento das safras. Artigo 85. A fixação dos preços mínimos de acordo com a essencialidade dos produtos agropecuários, visando aos mercados interno e externo, deverá ser feita no mínimo 60 dias antes da época do plantio em cada região e reajustados na época da venda, de acordo com os índices de correção fixados pelo Conselho Nacional de Economia. Parágrafo 1º. Para a fixação do preço mínimo, se tomará por base o custo efetivo da produção, acrescido das despesas de transporte para o mercado mais próximo e da margem de lucro do produtor, que não poderá ser inferior a 30%. Parágrafo 2º. As despesas de armazenamento, expurgo, conservação e embalagem dos produtos agrícolas correrão por conta do órgão executor da política de garantia de preços mínimos, não sendo dedutíveis do total a ser pago ao produtor. Artigo 86. Os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, deverão, se necessário e quando a rede comercial se mostrar insuficiente, promover a expansão desta ou expandir seus postos de revenda para atender aos interesses de lavradores e de criadores na obtenção de mercadorias e utilidades necessárias às suas atividades rurais, de forma oportuna e econômica, visando a melhoria da produção e ao aumento da produtividade, através, entre outros, de serviços locais para a distribuição de produção própria ou revenda. Inciso 1. Tratores, implementos agrícolas, conjuntos de irrigação e perfuração de poços, aparelhos e utensílios para pequenas indústrias de beneficiamento da produção. Inciso 2. Arames, herbicidas, inseticidas, fungicidas, rações, misturas, soros, vacinas e medicamentos para animais. Inciso 3. Corretivo de solo, fertilizantes e adubos, sementes e mudas. 8. Da industrialização e beneficiamento dos produtos agrícolas. Artigo 87. Nas áreas prioritárias da reforma agrária, a industrialização e o beneficiamento
dos produtos agrícolas serão promovidos pelas cooperativas integrais de reforma agrária. Artigo 88. O poder público, através dos órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, exercerá atividades de orientação, planificação, execução e controle, com o objetivo de promover o incentivo da industrialização, do beneficiamento dos produtos agropecuários e dos meios indispensáveis ao aumento da produção e da produtividade agrícola, especialmente os referidos no artigo 86. Seção 9. Da eletrificação rural e obras de infraestrutura. Artigo 89. Os planos nacional e regional de reforma agrária incluirão obrigatoriamente as providências de valorização relativas à eletrificação rural e outras obras de melhoria de infraestrutura, tais como reflorestamento, regularização dos deflúvios dos cursos d'água, açudagem, barragens submersas, drenagem, irrigação, abertura de poços, saneamento, obras de conservação do solo, além do sistema viário indispensável à realização do projeto. Artigo 90. Os órgãos públicos federais ou estaduais referidos no artigo 73, parágrafo 2º, alíneas A, B e C, bem como o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, na medida de suas disponibilidades técnicas e financeiras, promoverão a difusão das atividades de reflorestamento e de eletrificação rural, estas essencialmente através de cooperativas de eletrificação e industrialização rural, organizadas pelos lavradores e pecuaristas da região. Parágrafo 1º. Os mesmos órgãos, especialmente as entidades de economia mista, destinadas a promover o desenvolvimento rural, deverão manter serviços para atender à orientação, planificação, execução e fiscalização das obras de melhoria e outras de infraestrutura referidas neste artigo. Parágrafo 2º. Os consumidores rurais de energia elétrica distribuída através da Cooperativa de Eletrificação e Industrialização Rural ficarão isentos do respectivo empréstimo compulsório. Parágrafo 3º. Os projetos de eletrificação rural feitos pelas cooperativas rurais terão prioridade nos financiamentos e poderão receber auxílio do governo federal, estadual e municipal. Seção 10. Do seguro agrícola. Artigo 91. A Companhia Nacional de Seguro Agrícola, em convênio com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atuará nas áreas do projeto de reforma agrária, garantindo culturas, safras, colheitas, rebanhos e plantéis. Parágrafo 1º. O estabelecimento das tabelas dos prêmios de seguro para os vários tipos de atividade agropecuária nas diversas regiões do país será feito tendo em vista a necessidade de sua aplicação, não somente nas áreas prioritárias de reforma agrária, como também nas outras regiões selecionadas pela Companhia Nacional de Seguro Agrícola, nas quais a produção agropecuária represente fator essencial de desenvolvimento. Parágrafo 2º. Os contratos de financiamento e empréstimo e os contratos agropecuários de qualquer natureza, realizados através dos órgãos oficiais de crédito, deverão ser assegurados na Companhia Nacional de Seguro Agrícola. Capítulo 4. Do uso ou da posse temporária da terra. Seção 1 das normas gerais. Artigo 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural,
de parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria. Parágrafo 2º. Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato vetado serão reajustados periodicamente de acordo com os índices aprovados pelo Conselho Nacional de Economia nos casos em que ocorra exploração de produtos com preço oficialmente fixado. A relação entre os preços reajustados e os iniciais não pode ultrapassar a relação entre o novo preço fixado para produtos e o respectivo preço na época do contrato, obedecidas as normas do regulamento desta lei. Parágrafo 3º. No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de 30 dias a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada mediante recibo. Parágrafo 4º. O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer, no prazo de 6 meses, a contar da transcrição do ato de alienação no registro de imóveis. Parágrafo 5º. Alienação ou imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria, ficando o adquirente subrogado nos direitos e obrigações do alienante. Parágrafo 6º. O adimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em lei. Parágrafo 7º. Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento ou de parceria em que o preço seja satisfeito em produtos agrícolas dará ao arrendatário ou ao parceiro o direito de pagar pelas taxas mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato. Parágrafo 8º. Para a prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste capítulo e nas normas regulamentares. Parágrafo 9. Para a solução dos casos omissos na presente lei, prevalecerá o disposto no Código Civil. Artigo 93. Ao proprietário é vedado exigir do arrendatário ou do parceiro: inciso 1. Prestação de serviço gratuito. Inciso 2. Exclusividade da venda da colheita. Inciso 3. Obrigatoriedade do beneficiamento da produção em seu estabelecimento. Inciso 4. Obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em seus armazéns ou barracões. Inciso 5. Aceitação de pagamento em ordens, vales, boros ou outras formas regionais substitutivas da moeda. Parágrafo único. Ao proprietário que houver financiado o arrendatário ou parceiro por inexistência de financiamento direto, será facultado exigir a venda da colheita até o limite de financiamento concedido, observados os níveis de preço do mercado local. É vedado contrato de arrendamento ou parceria na exploração de terras de propriedade pública, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ser arrendadas ou dadas em parceria terras de propriedade pública,
quando, a linha A, razões de segurança nacional o determinarem. A linha B, áreas de núcleos de colonização pioneira, na fase de implantação, forem organizadas para fins de demonstração. A linha C, forem motivo de posse pacífica e a justo título, reconhecida pelo poder público antes da vigência desta lei. Seção 2. Do arrendamento rural. Artigo 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão aos seguintes princípios. Inciso 1. Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições até sua ultimação. Inciso 2. Presume-se feito, no prazo mínimo de 3 anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior. Inciso 3. O arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar previamente com o arrendador a forma de pagamento do uso da terra por esse prazo excedente. Inciso 4. Em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente registro de títulos e documentos. Inciso 5. Os direitos assegurados no inciso 4 do caput deste artigo não prevalecerão se no prazo de 6 meses antes do vencimento do contrato o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo, diretamente ou por intermédio de descendente seu. Inciso 6. Sem expresso consentimento do proprietário, é vedado o subarrendamento. Inciso 7. Poderá ser acertada entre o proprietário e arrendatário cláusula que permita a substituição de área arrendada por outra equivalente no mesmo imóvel rural, desde que respeitadas as condições de arrendamento e os direitos do arrendatário. Inciso 8. O arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Será indenizado das benfeitorias voluptuárias, quando autorizadas pelo proprietário do solo, e enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições no inciso 1 deste artigo. Inciso 9. Constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de trabalho, cuja forma de restituição não tenha sido expressamente regulada, o arrendatário é obrigado, findo ou rescindindo o contrato, restituí-los em igual número, espécie e valor. Inciso 10. O arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que não tiver dado causa. Inciso 11. A regulamentação desta lei será complementadas as seguintes condições, que obrigatoriamente constarão dos contratos de arrendamento. A linha A. Limites de remuneração e formas de pagamento, em dinheiro ou no seu equivalente em produtos. A
A linha B, prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de atividades agrícolas. A linha C, bases para renovações convencionadas. A linha D, formas de extinção ou rescisão. A linha E, direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas. Inciso 12. A remuneração do arrendamento sob qualquer forma de pagamento não poderá ser superior a 15% do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva, de alta rentabilidade, caso que a remuneração poderá ir ao limite de 30%. Inciso 13. A todo aquele que ocupar, sob qualquer forma de arrendamento, por mais de 5 anos, um imóvel rural desapropriado em área prioritária de reforma agrária é assegurado o direito preferencial de acesso à terra. Vetado. Artigo 95-A. Fica instituído o Programa de Arrendamento Rural, destinado ao atendimento complementar de acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais qualificados para participar do Programa Nacional de Reforma Agrária, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo único. Os imóveis que integrarem o Programa de Arrendamento Rural não serão objeto de desapropriação para fins de reforma agrária, enquanto se mantiverem arrendados desde que atendam aos requisitos estabelecidos em regulamento. Seção 3. Da Parceria Agrícola, Pecuária, Agroindustrial e Extrativa. Artigo 96. Na parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios. Inciso 1. Prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de 3 anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente observada a norma constante no inciso 1 do artigo 95. Inciso 2. Expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos terá preferência para firmar novo contrato de parceria. Inciso 3. As despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador. Inciso 4. O proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural e para atender ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área suficiente para a horta e criação de animais de pequeno porte. Inciso 5. O regulamento desta lei serão contempladas, conforme o caso, as seguintes condições, que constarão obrigatoriamente dos contratos de parceria agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativa. A linha A. Cota limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a natureza de atividade agropecuária e facilidades oferecidas ao parceiro. A linha B. Prazos mínimos de duração e os limites de vigência, segundo os vários tipos de atividade agrícola. A linha C. Bases para as renovações convencionadas. A linha D. Formas de extinção ou rescisão. A linha E. Direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro por práticas predatórias na área da exploração ou nas benfeitorias, nos equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a eles cedidos. A linha F. Direito e oportunidade de dispor sobre frutos repartidos. Inciso 6. A participação nos frutos da parceria, a cota do proprietário não poderá ser superior a linha A, 20%, quando concorrer apenas com a terra nula. A linha B, 25%, quando concorrer com a terra preparada. A linha C, 30%, quando concorrer com a terra preparada e moradia. A linha D,
40% caso concorra com um conjunto básico de benfeitorias constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso. A linha E, 50%, caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias enumeradas na linha D deste inciso, e mais o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem como às sementes e animais de tração, e no caso de parceria pecuária com animais de cria em proporção superior a 50% do número total de cabeças objeto de parceria. A linha F, 75% nas zonas de pecuária ultra extensiva, em que forem os animais de cria em proporção superior a 25% do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima de 5% por animal vendido. A linha G, nos casos não previstos nas linhas anteriores, a cota adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10% do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro. Inciso 7. Aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agroindustrial ou extrativa as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem como as regras do contrato de sociedade, no que não estiver regulado pela presente lei. Parágrafo único. Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte percentual na lavoura cultivada ou gado tratado, são considerados simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locatário do serviço, a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a percepção do salário mínimo no cômputo das duas parcelas. Inciso 8. O proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, o valor de fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à participação deste, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas do inciso 6 do caput deste artigo. Inciso 9. Nos casos não previstos nas alíneas do inciso 6 do caput deste artigo, a cota adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10% do valor das benfeitorias ou dos gastos dos postos ou dos bens postos à disposição do parceiro. Parágrafo 1º. Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou parte dele, incluindo ou não benfeitorias, outros bens ou facilidades, com objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista, e lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas, de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente dos seguintes riscos. Inciso 1. Caso fortuito e de força maior do empreendimento rural. Inciso 2. Dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem observados os limites percentuais estabelecidos no inciso 6 do caput deste artigo. Inciso 3. Variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. Parágrafo 2º. As partes contratantes poderão estabelecer a pré-fixação em quantidade ou volume do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário, de acordo com a produção. Parágrafo 3º. Eventual adiantamento do montante pré-fixado não descaracteriza o contrato de parceria. Parágrafo 4º. Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador
parte em dinheiro e parte em percentual, na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locatário do serviço, a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador pelo menos a percepção do salário mínimo no computo das duas parcelas. Parágrafo 5. O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial de aves e suínos, que serão regulados por lei específica. 4. Dos ocupantes de terras públicas federais. Artigo 97. Quanto aos legítimos possuidores de terras devolutas federais, observar-se-á o seguinte: inciso 1. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a discriminação das áreas ocupadas por posseiros, para a progressiva regularização de suas condições de uso e posse da terra, providenciando, nos casos e condições previstos nesta lei, a emissão dos títulos de domínio. Inciso 2. Todo o trabalhador agrícola que, à data da presente lei, tiver ocupado por um ano terras devolutas, terá preferência para adquirir um lote da dimensão do módulo de propriedade rural, que for estabelecido para a região, obedecidas as prescrições da lei. Artigo 98. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por 10 anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo para o seu trabalho, e tendo nele sua morada, trecho de terra com área caracterizada como suficiente para seu cultivo direto pelo lavrador e sua família, garantir-lhes a subsistência, o progresso social e econômico, nas dimensões fixadas por esta lei. Para o módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratória previamente transcrita. Artigo 99. A transferência do domínio ao posseio de terras devolutas federais efetivar-se-á no competente processo administrativo de legitimação de posse, cujos atos e termos obedecerão às normas do regulamento da presente lei. Artigo 100. O título de domínio expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será, dentro do prazo que o regulamento estabelecer, transcrito no competente Registro Geral de Imóveis. Artigo 101. As taxas devidas pelo legitimamente de posse em terras devolutas federais constarão da tabela a ser periodicamente expedida pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atendendo-se à ancianidade da posse, bem como às diversificações das regiões em que se verificar a respectiva discriminação. Artigo 102. Os direitos dos legítimos possuidores de terras devolutas federais estão condicionados ao implemento dos requisitos absolutamente indispensáveis da cultura efetiva e da morada habitual. Título 4. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 103. A aplicação da presente lei deverá objetivar, antes e acima de tudo, a perfeita ordenação do sistema agrário do país, de acordo com os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. Parágrafo 1º. Para a plena execução do disposto neste artigo, o Poder Executivo, através dos órgãos da sua administração centralizada e descentralizada, deverá prover no sentido de facultar e garantir todas as atividades extrativas agrícolas, pecuárias e agroindustriais, de modo a não prejudicar, direta ou indiretamente, o harmônico desenvolvimento da vida rural. Parágrafo 2º. Dentro dessa orientação, a implantação dos serviços e trabalhos previstos nesta lei
processar-se-á progressivamente, seguindo-se os critérios, as condições técnicas e as prioridades fixadas pelas mesmas, a fim de que a política de desenvolvimento rural de nenhum modo tenha solução de continuidade. Parágrafo 3º. De acordo com os princípios normativos deste artigo e dos parágrafos anteriores, será dada prioridade à elaboração do zoneamento e do cadastro, previstos no título 2, capítulo 4, seção 3 desta lei. Artigo 104. O quadro de servidores do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será constituído de pessoal dos órgãos e repartições a ele incorporados, ou para ele transferidos, e de pessoal admitido na forma da lei. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos ou funções cujos ocupantes estejam em exercício como requisitados nos mencionados órgãos incorporados ou transferidos, bem como aos funcionários públicos civis ou militares, assim definidos pela legislação especial. Parágrafo 2º. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá admitir, mediante portaria ou contrato, em regime especial de trabalho e salário, dentro das dotações orçamentárias próprias, especialistas necessários ao desempenho de atividades técnicas e científicas, para cuja execução não dispuser de servidores habilitados. Parágrafo 3º. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá requisitar servidores da administração centralizada ou descentralizada, sem prejuízo dos seus vencimentos, direitos e vantagens. Parágrafo 4º. Nenhuma admissão de pessoal, com exceção do parágrafo 2º, poderá ser feita senão mediante prestação de concurso de provas ou de títulos e provas. Parágrafo 5º. Os servidores da Superintendência da Política Agrária Supra, pertencentes aos quadros do extinto Instituto Nacional de Imigração e Colonização e do Serviço Social Rural, poderão optar pela sua lotação em qualquer órgão onde existirem cargos ou funções por eles ocupados. Artigo 105. Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos, denominados títulos da dívida agrária, atribuídos em séries autônomas, respeitado o limite máximo de circulação equivalente a 500 milhões de obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. Os títulos de que trata este artigo vencerão juros de 6% a 12% ao ano. Terão cláusula de garantia contra a eventual desvalorização da moeda, em função dos índices fixados pelo Conselho Nacional de Economia, e poderão ser utilizados, alínea A, em pagamento de até 50% do Imposto Territorial Rural, alínea B, em pagamento de preço de terras públicas, alínea C, em caução para garantia de quaisquer contratos, obras e serviços celebrados com a União, alínea D, como fiança em geral, alínea E, em caução como garantia de empréstimos ou financiamentos em estabelecimentos da União, autarquias federais e sociedades de economia mista, e entidades ou fundos de aplicação às atividades rurais criadas para esse fim. A linha F, em depósito para assegurar a execução de ações judiciais ou administrativas. Parágrafo 2º. Esses títulos serão nominativos, ou ao portador, e de valor nominal de referência equivalente ao de 5, 10, 20, 50 e sem obrigações do Tesouro Nacional, ou outra unidade de correção monetária plena que venha substituí-las, de acordo com o que estabelecer a regulamentação desta lei. Parágrafo 3º. Os títulos de cada série autônoma serão resgatados a partir do segundo ano de sua efetiva colocação em prazos variáveis de 5, 10, 15 e 20 anos, de conformidade com o que estabelecer a regulamentação desta lei. Dentro de uma mesma série, não se poderá fazer diferenciação
de juros e de prazo. Parágrafo 4º. Os orçamentos da União, a partir do relativo ao exercício de 1966, consignarão verbas específicas destinadas ao serviço de juros e amortização decorrentes desta lei, inclusive as dotações necessárias para cumprimento da cláusula de correção monetária, as quais serão distribuídas automaticamente ao Tesouro Nacional. Parágrafo 5º. O Poder Executivo, de acordo com a autorização e as normas constantes deste artigo e dos parágrafos anteriores, regulamentará a expedição, condições e colocação dos títulos da dívida agrária. Artigo 106. A lei que for baixada para institucionalização do crédito rural, tecnificado nos termos do artigo 83, fixará as normas gerais a que se devam satisfazer os fundos de garantia e as formas permitidas para a aplicação dos recursos provenientes da colocação relativamente aos títulos da dívida agrária ou de bônus rurais, emitidos pelos governos estaduais, para que estes possam ter direito à cobrigação da União Federal. 107. Os litígios judiciais entre proprietários e arrendatários rurais obedecerão ao rito processual previsto pelo artigo 685 do Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas nos processos de que trata o presente artigo. Parágrafo 2º. Os litígios relativos às relações de trabalho rural, em geral, inclusive as reclamações de trabalhadores agrícolas, pecuários, agroindustriais ou extrativos, são de competência da Justiça do Trabalho, regendo-se o seu processo pelo rito processual trabalhista. Artigo 108. Para fins de enquadramento, serão revistos, a partir da data da publicação desta lei, os regulamentos, portarias, instruções circulares e outras disposições administrativas ou técnicas expedidas pelos ministérios e repartições. Artigo 109. Observado o disposto nesta lei, será permitido o reajustamento das prestações mensais de amortizações e juros e dos saldos devedores nos contratos de venda a prazo. Inciso 1. Lotes de terra com ou sem benfeitorias em projetos de reforma agrária e em núcleos de colonização. Inciso 2. Máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, a cooperativas agrícolas ou entidades especializadas em prestação de serviço e assistência à mecanização. Inciso 3. Instalação de indústrias de beneficiamento para cooperativas agrícolas ou empresas rurais. Parágrafo 1º. O reajustamento de que trata este artigo será feito em intervalos não inferiores a 1 ano, proporcionalmente aos índices gerais de preços fixados pelo Conselho Nacional de Economia. Parágrafo 2º. Os contratos relativos às operações referidas no inciso 1 serão limitados ao prazo máximo de 20 anos, os relativos às do inciso 2 ao prazo máximo de 5 anos e as referentes às do inciso 3 ao prazo máximo de 15 anos. Parágrafo 3º. A correção monetária, vetado, não constituirá rendimento tributável dos seus beneficiários. Artigo 110. Será permitida a negociação nas bolsas de valores do país warrants fornecidos pelos armazéns gerais, silos e frigoríficos. Artigo 111. Os oficiais do registro de imóveis inscreverão obrigatoriamente os contratos de promessa de venda ou de hipoteca celebrados de acordo com a presente lei, declarando expressamente que os valores deles constantes são meramente estimativos, estando sujeitos, como as prestações mensais, às correções de valor determinadas nesta lei. Parágrafo 1º. Mediante simples requerimento firmado por qualquer das partes contratantes, acompanhado da publicação oficial,
do índice de correção aplicado, os oficiais do registro de imóveis averbarão, à margem das respectivas instruções, as correções de valor determinadas por esta lei, com indicação do novo valor do preço ou da dívida e do saldo respectivo, bem como da nova prestação contratual. Parágrafo 2º. Se o promitente comprador ou mutuário se recusar a assinar o requerimento de averbação das correções verificadas, ficará, não obstante, obrigado ao pagamento da nova prestação, podendo a entidade financiadora, se lhe convier, rescindir o contrato com notificação prévia no prazo de 90 dias. Artigo 112. Passa a ter a seguinte redação o artigo 38, alínea B, do Decreto 22.239, revigorado pelo Decreto-Lei 8.401. A linha B, do beneficiamento, industrialização e venda em comum de produtos de origem extrativa, agrícola ou de criação de animais. Artigo 113. O estabelecimento rural do Tapajós, incorporado à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada 11 de outubro de 62, fica para todos os efeitos legais e patrimoniais transferido para o Ministério da Agricultura. Artigo 114. Para fins de regularização, os núcleos coloniais e as terras pertencentes ao antigo Instituto Nacional de Imigração e Colonização, incorporados à Superintendência de Política Agrária pela lei delegada referida no artigo anterior, serão transferidos. A linha A, ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, os localizados nas áreas prioritárias de reforma agrária. A linha B, ao patrimônio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, aos situados nas demais áreas do país. Artigo 115. As atribuições conferidas à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada nº 11 e que não são transferidas para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ficam distribuídas pelos órgãos federais na forma dos seguintes dispositivos. Inciso 1. Para os órgãos próprios do Ministério da Agricultura, transferem-se as atribuições de: a linha A, planejar, executar, direta ou indiretamente, programas de colonização, visando a fixação e ao acesso à terra própria de agricultores e trabalhadores sem terra, nacionais ou estrangeiros, radicados no país, mediante a formação de unidades familiares reunidas em cooperativas, nas áreas de ocupação pioneira e nos vázios demográficos e econômicos. A linha B, promover supletivamente a entrada de imigrantes necessários ao aperfeiçoamento e à difusão de métodos agrícolas mais avançados. A linha C, fixar diretrizes para o serviço de imigração e seleção de imigrantes exercido pelo Ministério das Relações Exteriores, através de seus órgãos próprios de representação. A linha D, administrar direta ou indiretamente os núcleos de colonização fora das áreas prioritárias de reforma agrária. Inciso 2. Para os órgãos próprios de representação do Ministério das Relações Exteriores, as atividades concernentes à seleção de imigrantes. Inciso 3. Para os órgãos próprios do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, os assuntos pertinentes à legalização de permanência, prorrogação e retificação de nacionalidade de estrangeiros no território nacional. Inciso 4. Para a divisão de Turismo e Certames do Departamento Nacional de Comércio do Ministério da Indústria e do Comércio, o registro e a fiscalização de empresas de turismo e venda de passagens. Inciso 5. Para os órgãos próprios do Ministério do Trabalho e Previdência Social. A linha A. A assistência e o encaminhamento dos trabalhadores rurais migrantes de uma para outra região, à vista das necessidades do desenvolvimento harmônico do país. A linha B. A recepção dos imigrantes, selecionados pelo Ministério das Relações Exteriores, encaminhando-os para áreas pré-determinadas, de acordo com as normas gerais convencionadas com o Ministério da Agricultura. Artigo 116. Fica revogada a Lei Delegada nº 11, de 11 de outubro de 62, extinta a Superintendência da Política Agrária
incorporados ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ao Ministério da Agricultura, Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário e aos demais ministérios, na forma do artigo 115, para todos os efeitos legais, jurídicos e patrimoniais. Os serviços, atribuições e bens patrimoniais na forma do disposto nesta lei. Parágrafo único. São transferidos para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e para o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, quando for o caso, os saldos das dotações orçamentárias e dos créditos especiais destinados à Superintendência de Política Agrária, inclusive os recursos financeiros arrecadados e os que forem a ela devidos, até a data da promulgação da presente lei. Artigo 117. As atividades do Serviço Social Rural, incorporados à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada nº 11, bem como o produto da arrecadação das contribuições criadas pela Lei 2613, serão transferidas de acordo com o disposto nos seguintes incisos. Inciso 1. Ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário caberão as atribuições relativas à extensão rural e 50% da arrecadação. Inciso 2. Ao órgão do Serviço Social da Previdência que atenderá aos trabalhos rurais, vetado, caberão as seguintes atribuições e 50% da arrecadação. Enquanto não for criado esse órgão, suas atribuições e arrecadações serão da competência da autarquia referido no inciso 1. Artigo 118. São extensivos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária os privilégios da fazenda pública, no tocante à cobrança dos seus créditos e processos em geral, custas, prazos e prescrição, imunidades tributárias e isenções fiscais. Artigo 119. Não poderão gozar dos benefícios desta lei, inclusive a obtenção de financiamentos, empréstimos e outras facilidades financeiras, os proprietários de imóveis rurais cujos certificados de cadastro os classifiquem na forma prevista no artigo 4º, inciso 5. Parágrafo 1º. Os órgãos competentes do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e do Ministério da Agricultura poderão acordar com o proprietário a forma e o prazo de enquadramento do imóvel, nos objetivos desta lei, dando deste fato ciência aos estabelecimentos de crédito de economia mista. Artigo 120. É instituído o Fundo Agroindustrial de Reconversão com a finalidade de financiar projetos apresentados por proprietários cujos imóveis rurais tiverem sido desapropriados contra pagamento por meio de título da dívida agrária. Parágrafo 1º. O fundo administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico terá as seguintes fontes. Inciso 1. 10% do Fundo Nacional de Reforma Agrária. Inciso 2. Recursos provenientes de empréstimos contraídos no país e no exterior. Inciso 3. Recurso de suas operações. Inciso 4. Recursos próprios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou de outras entidades governamentais que venham a ser atribuídos ao fundo. Parágrafo 2º. O fundo somente financiará projetos de desenvolvimento econômico, agropecuário ou industrial que satisfaçam as condições técnicas e econômicas estabelecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e que se enquadrem dentro dos critérios de propriedade fixados pelo Ministério Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica. Parágrafo 3º. Os encargos resultantes do financiamento, inclusive amortização e juros, serão liquidados em títulos da dívida agrária. Parágrafo 4º. Dentro dos recursos do fundo, o financiamento será concedido em total nunca superior a 50% do montante dos títulos da dívida agrária, que tiverem entrado na composição do preço da desapropriação. Artigo 121. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de 100 milhões de cruzeiros para atender às despesas de qualquer natureza, com instalação, organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, bem como as relativas ao cumprimento do disposto nesta lei.
Artigo 122. O Poder Executivo, dentro do prazo de 180 dias a partir da publicação da presente lei, deverá baixar a regulamentação necessária à sua execução. Artigo 123. O critério da tributação constante do título 3, capítulo 1, passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1965. Parágrafo único. Do imposto territorial rural, calculado na forma do disposto no artigo 50 e seus parágrafos, serão feitas, nos 3 primeiros anos de aplicação desta lei, as seguintes deduções. Alínea A. No primeiro ano, 75% do acréscimo verificado entre o valor apurado e o imposto pago no último exercício anterior à aplicação da lei. Alínea B. No segundo ano, 50% do acréscimo verificado entre o valor apurado naquele ano e o imposto pago no último exercício anterior à aplicação da lei, com a correção monetária pelos índices do Conselho Nacional de Economia. A linha C, no terceiro ano, 25% do acréscimo verificado para o respectivo ano, na forma do disposto na linha anterior. Artigo 124. A aplicação do disposto no artigo 19, parágrafo 2º, A e B, só terá vigência, respectivamente, a partir das datas de encerramento da inscrição do Cadastro das Propriedades Agrícolas e da declaração do Imposto de Renda relativa ao ano base de 1964. Artigo 125. Dentro de 10 anos contados da publicação da presente lei, ficam isentas do pagamento do imposto sobre lucro imobiliário as transmissões de imóveis rurais realizadas com objetivo imediato de eliminar latifúndio ou efetuar reagrupamentos de glebas, no propósito de corrigir minifúndios, desde que tais objetivos sejam verificados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Artigo 126. A carteira de colonização do Banco do Brasil, sem prejuízo de suas atribuições legais, atuará como entidade financiadora nas operações de venda de lotes rurais. Vetado. Parágrafo 1º. As letras hipotecárias que o Banco do Brasil está autorizado a emitir em provimento de recursos e em empréstimos de sua carteira de colonização poderão conter cláusulas de garantia contra eventual desvalorização de moeda, de acordo com índices que forem sugeridos pelo Conselho Nacional de Economia, assegurando ao mesmo banco o ressarcimento de prejuízos já previstos no artigo 4º da Lei 2.237, de 19 de junho de 1954. Parágrafo 2º. Caberá à diretoria do Banco do Brasil fixar o limite do valor dos empréstimos que o banco fica autorizado a realizar no país ou no estrangeiro para aplicação, pela sua carteira de colonização, revogado. Portanto, o limite estabelecido no parágrafo único do artigo 80 da Lei 2.237, de 19 de junho de 1964, e as disposições em contrário. Artigo 128. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.